versículo 1. Você que trouxe Bíblia, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Se você não trouxe, você pode acompanhar na projeção. A versão que eu faço uso é a versão NVT. É uma linguagem muito clara. Vamos lá. Diz assim: muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, e segue, toda essa genealogia. No final do capítulo 4 diz o seguinte, do 5, filho do sumo sacerdote Arão. Versículo 6 agora. Esdras, ele era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guarda das portas e servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Amém? Até aí, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pelo seu sustento, pelo seu cuidado, Pai. Somos, Deus, gratos a Ti, Pai. O Senhor tem sido bom em nossas vidas, Deus. Fala, Pai, aos nossos corações, através da Sua poderosa e santa palavra. Abra os nossos olhos, instrua-nos, ó Deus, essa noite. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Eu sei que você deve estar bem cansado. O seu dia é um dia muito corrido. Então, por favor, me ajuda nesses 40 minutos, próximos que nós temos. Fica firme aí. Certo? Posso contar com vocês? Vamos lá. Eu e minha esposa, recentemente, nós estávamos ouvindo um podcast. Nós somos consumidores assíduos de podcast. E na ocasião, eu estava ouvindo o pastor e professor Dr. Heber Campos Júnior. E numa exposição, num dado momento, ele chega a uma conclusão. Ele diz o seguinte: nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Já notaram isso? Que nós temos, muita iniciativa, mas pouca acabativa. Se você, estamos partindo para o dezembro de 2021, se você for fazer um balanço aí do que você começou, na expectativa de terminar e não terminou, talvez não são poucas os projetos iniciados, Ou seja, muita energia para começar e às vezes faltou energia para acabar, não é assim? E isso me chamou muita atenção.
Parece que muita coisa a gente se empolga e junta ali forças em alguns minutos de conversa e bora fazer. Então, a iniciativa ela é real. E a gente muitas vezes não acaba aquilo que nós começamos, né? Nós não concluímos. Eu acho até bonito quando eu vejo alguém que começa e termina. Eu falo, gente, acima da média. Porque realmente nós temos muita dificuldade de terminar algumas coisas que nós começamos. Então esse é o start para a nossa conversa. É nisso que eu quero lhe ajudar hoje à noite. Chamar a atenção para a ideia de que é tão importante acabar aquilo que você começou, quanto os pequenos começos que nós tratamos. Eu dei muita ênfase, né, assim como os profetas deram. Não menosprezem, lembram disso? Os pequenos começos, lembram? Num dado momento, essas pessoas estavam tristes, né? Quando compararam o templo que estava sendo reconstruído com o grande templo de Salomão que havia destruído. E muita gente se empolga, né? Quando isolam esse texto, né? Não menosprezem os pequenos começos. Só que tão importante como começar é terminar. É parte também fundamental do processo. É concluir. Já ouviu aquela frase, né, que também está profundamente conectada com o que eu estou querendo dizer? Dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo. Muitas vezes inflamos de inspiração na expectativa de darmos o primeiro passo. Só que você precisa dar o primeiro passo e todos os outros que são necessários para você chegar aonde você espera chegar. Então, o primeiro passo é importante, não mais do que o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Quando pensamos isso dentro de uma realidade de fé, precisamos ter essa consciência no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nesse ponto, se torna mais perto de nós a ideia de que muitos cristãos têm muita iniciativa e pouca acabativa. Desculpa aí o termo, mas é para fazer sentido. Saindo de um projeto de vida, de um projeto profissional, de um projeto familiar e partindo para uma jornada espiritual. Talvez muitos de nós, no dia 1º de janeiro, estávamos dizendo, esse ano eu leio a Bíblia toda, a partir de um plano de leitura, né? Esse ano eu pego aquele livro, vou terminá-lo. Irei fazer regularmente as minhas devocionais. Então, às vezes, a gente até começou bem. A pergunta é, como você está acabando o seu ano em termos da espiritualidade cristã? Certo? Dadas essas palavras, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo 6 e versículo 15. Eu estou com uma tosse alérgica, então se eu parar um pouquinho, vocês me ajudem, por gentileza. 6,15 fala o seguinte: o templo, ele foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado de Dário, ou Dario. Então, quando a gente vai lá para o capítulo 7, nós entendemos que uma parte de todo esse
recomeço, uma parte dessa reconstrução espiritual já havia sido concluída. O que havia sido concluído diante da leitura do nosso capítulo 7? O templo. O templo havia sido concluído e algumas atividades de cunho espiritual já estava sendo praticado. O sacerdote levando o sacrifício nesse pequeno templo, algumas festas de adoração e agradecimento a Deus já estava acontecendo, só que ainda não havia acabado, ou seja, tinha ainda um caminho para ser percorrido, tinha mais algumas coisas para serem feitas. E aqui já tem um insight para nós, né? Às vezes uma parte, né, é importante, mas não suficiente. Agora o último versículo do capítulo 6, por favor, para a gente chegar no capítulo 7. Houve grande alegria em toda a terra. O templo havia sido reconstruído, pois o Senhor tornou o rei da Síria, Dário, favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Lembra que eu disse para vocês que tudo que eu falar aqui, baseado no livro de Esdras, é encapsulado pela providência de Deus? Essa é o grande fio de ouro do livro. As mãos de Deus estão sustentando todas essas pessoas de forma sobrenatural, ainda que eles não estejam notando isso, mas Deus está sustentando esse povo. Cairo, mas como assim? Deus está pegando reis ímpios, os colocando em posição de poder. Esses reis que são ímpios estão ajudando o povo de Deus a reconstruir o seu templo. Isso seria inimaginável. Inimaginável. O rei tem mais interesse em coletas de recursos, seu império. Ele não tem interesse em reconstruir o templo de adoração de um Deus. Mas o texto que nós lemos fala que o rei da Síria se tornou favorável. Deus o tornou favorável. Quando chegamos no capítulo 7, olha aí comigo, por favor, na sua Bíblia, ou acompanhe na projeção. Depois do templo ser construído, muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, viu que mudou? Nós estávamos no reinado de Dário, e agora nós estamos no reinado de... Por isso que ele fala aí, muitos anos depois. O rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. O Dário não está mais no poder. Anos se passaram. Agora é Xerxes que está no poder. E esse camarada ímpio chama alguém para lidar com algumas situações dessa nova vida que essas pessoas estavam vivendo. O templo estava lá, os profetas haviam orientado essas pessoas, e mais uma vez a mão de Deus, de maneira sobrenatural ou providencial, chama um grande homem para lidar com alguns pormenores, e muito importante, na vida dessas pessoas.
E esse homem, ele é chamado de Esdras. Veja que nós estamos lendo o livro de Esdras, só que no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, o personagem principal é Zorobabel. Esdras, ele só vai aparecer no capítulo 7. E nós temos um time aí, esse muitos anos depois. Você faz ideia de quanto tempo tem entre o capítulo 6 e o capítulo 7? Você vai conseguir fazer essa conta se você ver quanto tempo que o rei Dário reinou, quando ele caiu e quando entrou o rei Artaxerxes. Então isso vai dar aproximadamente 60 anos. Então, depois da construção do templo, houve um time de 60 anos para o Esdras entrar agora na história. Provavelmente nesse período de 60 anos é que o livro de Ester foi escrito. Então o livro de Ester ele se encaixa entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. E veja que nós temos algumas informações de quem é Esdras. Diz assim, ele era filho de quem? Seraías. Abra, por favor, a sua Bíblia. Segundo livro de Reis 25, versículo 18 ao versículo 21. É importante nós pegarmos essa informação. Diz assim, eu vou ler todo o texto para fazer sentido. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote, quem, irmãos? Seraías. Ou seja, os pais de Esdras. Aqui, o livro de Reis, ele está contando a história da invasão da Babilônia no reino do sul, Judá. E está mostrando o que aconteceu. E foi algo trágico. Então, os pais de Esdras foram, vejamos, sacerdote auxiliar, Sofonias, e 3 dos principais guardas das portas. Versículo 19. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade. Levou o oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento dos soldados, e outros 70 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Riblá. Riblá é uma região. E ali em Riblá, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou o quê? Executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe da sua terra. Ou seja, Judá levada como prisioneiro para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou fazer o que com os pais de Esdras? Executá-los. Então veja que o Esdras, que até então estava vivendo, sobre o cativeiro, é alguém que tem marcas profundas, em relação à dor, sofrimento e assim por diante. E quando o capítulo 7 começa a falar da onde veio Esdras, a última informação que nós temos é que ele é descendente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, ou seja, uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Então, muito provavelmente, quando Artaxerxes, alguém ímpio, escolheu alguém para lidar com alguns problemas dessa nova vida em Judá, ele considerou Esdras por vários motivos, mas um deles é o fato de, em termos de genealogia, ser descendente de Arão. Então, assim, são muitos nomes, mas esses nomes não estão aqui por acaso. O primeiro aponta para a ideia de que Esdras passou por grandes desafios, e segundo aponta o motivo de Esdras estar onde está. Versículo 6, por favor, capítulo 7. Fala que Esdras, ele era o que, irmãos? Escriba, conhecedor da lei de Moisés
dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras, ele era, a palavra escriba, ela faz mais sentido para nós, se nós entendermos como Samuel Hamilton, que é um autor que eu estou usando, como um especialista em interpretar a lei do Senhor. Pensa num homem profundamente dedicado em estudar a lei de Moisés, em conhecer a lei de Moisés, em compreender a lei de Moisés, interpretá-la, essa lei, e dá-la ao povo, a fim de orientar esse povo. E aí nós temos uma informação rica. Por quê? Nós temos um templo pronto, pessoas começando a voltar a viver uma vida normal, dando atenção para a vida de culto a Deus, porém essas pessoas estão caindo em alguns buracos. Se você ler o capítulo 9, por exemplo, de Esdras, ali vai ter uma relação dos pecados que essas pessoas estavam cometendo. Estavam casando com quem não devia casar, estava dando atenção para aquilo que não deveria dar, e essa correção só era possível por meio de um perito, de um especialista na lei de Deus. Então Esdras, ele vai entrar na história dessas pessoas a fim de orientá-los na lei de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Então Esdras é esse cara importante que vai chegar no momento importante e necessário da vida dessa nova Judá, desse novo povo, dessas pessoas que estão se reconstruindo. Por isso que eu disse que o começo que nós temos na reconstrução do templo, ele é importante, mas a continuação também é importante. Eles deveriam se voltar à lei do Senhor e praticá-la. Segue comigo, por favor, a leitura. Esdras, ele foi da Babilônia a Jerusalém. O rei ímpio, tá? Artaxerxes, deu tudo o que ele pediu. Olha aí de novo, irmãos. Por quê? A mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Veja que Deus está agindo assim, de maneira providencial. Deus sabe das necessidades que existe lá em Judá. E o Esdras está do outro lado. Está lá na antiga Babilônia, agora governada por Artaxerxes. E Deus promove um encontro. Deus tira o Esdras, chama o Esdras dessa situação e o leva lá para Judá. E se você olhar aí, faça as contas comigo aí. Versículo 8, por favor. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. A minha Bíblia, ela já traduz, tá? Ela pega os meses do calendário lunar e passa para os meses que são mais familiares a nós. Desse mesmo ano, ele partiu da Babilônia em 8 de abril. Então, quanto tempo nós temos aí? Abril, maio, junho, julho, agosto. Nós temos o quê? Quanto tempo de caminhada aí? 5 meses. Saindo de um lugar e indo para outro. E se vocês olharem, vocês vão ver que Esdras pede a proteção de Deus, pede o cuidado de Deus, porque imagina, sair com um monte de gente de um lugar e indo para outro,
precisava da proteção de Deus. E por isso que eu ressalto mais uma vez e preste atenção nisso. Irmãos, Deus é soberano. Ele está trabalhando. Ele age nas nossas vidas. Ele agiu na vida dessas pessoas, ainda que essas pessoas não estivessem vendo ou percebendo. Guarda isso no seu coração. Eu disse isso algumas vezes e repito: o fato de você não ver o que Deus está fazendo não o tira do controle de todas as coisas. Você pode até não ver, não perceber, mas Ele está no controle da sua vida. E aqui nós temos o rico desse texto, da palavra de Deus, é que muitas vezes as nossas expectativas, né, ela é direcionada à nossa maneira humana, né? Parece que a gente quer que Deus age dentro de uma maneira que nós mesmos desenhamos. E Deus não, Deus está pegando um rei ímpio e o levantando como alguém que tira Esdras de um lugar e o leva para outro e subsidia toda essa transição. Por favor, versículo 10. O final do versículo 9, mais uma vez o texto fala, né? Eles chegaram lá porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Olha o versículo 10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor. Além de decidir estudar, ele tinha decidido obedecer e ensinar esses decretos e estatutos ao povo de Israel. Então, esse perito, ele ia chegar lá em Judá, tinha um novo começo, tinha um templo reconstruído, e ele tinha que pegar essas pessoas e ensiná-las como viver. Deveriam ensiná-las no estatuto, na aliança de Deus. Você deve estar se perguntando: Caio, mas por quê? Veja bem, eles foram levados para o cativeiro, concordam comigo? Quanto tempo de cativeiro? 70 anos. Depois eles foram libertos do cativeiro e voltaram para sua terra, a terra devastada, e começaram a reconstruir. Os que já foram velhos para o cativeiro, o que aconteceu com essas pessoas? Morreram. Então essa geração que está nascendo nessa nova Judá é uma geração de gente nova. E levando em consideração que demorou 22 anos para o templo ser reconstruído, Esdras está entrando na história depois de 60 anos. Então nós temos uma distância muito grande. Então aqui, quem está nessa jornada agora são pessoas novas, que precisam ser instruídas na palavra de Deus. Talvez os mais velhos, que eram conhecedores, tinham ficado para trás. Vocês estão comigo no raciocínio? Vamos dar um gancho. E se não bastasse isso, o fato de Deus estar agindo providencial nessa história toda, o rei Xerxes, olha aí o capítulo 11, faz uma recomendação. Imagine que alguém precise fazer uma recomendação sua para alguma pessoa. Como seria? Como que alguém tivesse que fazer uma carta de recomendação sua? Como que seria essa carta? Seria pelo bom profissional que você é, pelo bom pai que você é, pelo bom amigo que você é, pelo bom servo de Deus que você é? Como seria? O que prevalece? O que salta aos olhos dessa carta? Você já parou para imaginar? Faça o teste. Semana que vem, segunda-feira, chega num amigo, né, de trabalho,
num parente. Fala assim, ó, faça uma carta me recomendando para alguém. Como vai ser? Será que vai vir à tona a sua espiritualidade? Puxa vida, eu recomendo fulano de tal. É um homem que adora a Deus, um homem que louva a Deus, uma pessoa que trabalha para a glória de Deus, uma pessoa que cuida da sua família para a glória de Deus. Ou não, como seria? O Xerxes faz isso, olha aí o versículo 11. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba, que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. Segue a carta. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei, do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo o sacerdote e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhes entregamos voluntariamente como ofertas para Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e ao seu povo, conforme a vontade de Deus. E aí ele segue a leitura. Irmãos, você consegue visualizar a profundidade dessa recomendação? Pensa bem, um rei ímpio, num contexto difícil, manda o Esdras para cuidar dos interesses de Deus e do povo de Deus, e ainda recomenda, falando assim, ó, nós estamos mandando com você prata, nós estamos mandando com você ouro, nós estamos mandando com vocês cereais, e eu estou avisando todo mundo, por onde vocês passarem, que essas pessoas te ajudam, porque o importante é vocês fazerem aquilo que precisam ser feito. Nas minhas palavras iniciais, é importante vocês darem acabativa naquilo que foi um dia iniciativa. E veja que o próprio Deus, irmãos, provê os recursos, o próprio Deus provê os meios. Ele nos sustenta, Ele é um Deus de graça. As mãos de Deus estão sustentando o povo de Deus. Amém, irmãos? E não era fácil não, viu? Olha aí o último versículo, a última parte dessa carta, né? Verso 26. O rei dá uma autonomia aí bem exagerada. Ele diz assim, ó: qualquer um que se recusar a obedecer à lei do seu Deus e do rei, será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Então Esdras estava voltando e ele tinha um trabalho importante em mãos. Irei concluir dizendo o trabalho que Esdras tinha em mãos. Essas pessoas precisavam fazer duas coisas: se despedirem ou se divorciarem do pecado. Segundo, precisavam de uma renovação
plena e leal aos mandamentos de Deus. Esdras foi chamado para lidar nessas duas frentes. Abrir os olhos dessas pessoas e mostrar para elas: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Esse era um ponto importante. O segundo ponto era abrir a lei de Deus, como um especialista que Esdras era, e dizer: vocês precisam compreender essa lei e obedecer essa lei. Vocês precisam ser leais a Deus, o Deus de Israel. Eu concluo esse capítulo 7 pensando exatamente nisso. Irmãos, às vezes há uma disposição no seu coração de se livrar de alguns pecados. Só que às vezes você começa a fazer uma limpeza, uma faxina, uma mudança. Você às vezes aponta sua vida para uma nova direção. Só que isso precisa ser, irmãos, pelo menos de duas formas. Da sua parte, até onde você pode, com todas as suas forças. Você precisa romper hoje, agora, com os pecados que apodrecem você como ser humano, que lhe desumaniza. Se você pudesse lhe enxergar cometendo um pecado, você iria ver o quanto você é desumanizado por esse que lhe escraviza. A Bíblia ela vai usar o termo que nós estávamos em delitos e pecados, né? Que é como se nós tivéssemos cometido um roubo, um crime, delitos. Imagina que quando você estivesse, né, diante de um pecado seu, você pudesse sair dessa cena e enxergar você ali, consumando o pecado. Talvez você se sentiria a pior pessoa do mundo, porque o pecado, ele lhe rasga, ele lhe tira essa humanidade. Se você pudesse enxergar, você ia falar: não é possível que eu me rebaixei a tanto, que eu me cheguei a tanto. E Spurgeon, ele fala algo engraçado e interessante. Ele diz o seguinte, que quando a gente enxerga alguém cometendo um pecado, deveríamos estar desesperados, porque esse mesmo pecado nós somos capazes de cometê-los 10 vezes mais. Então, com as suas forças, você tem que romper com isso. Sabe a iniciativa que eu disse? Tem que ter acabativa nessa direção. Só que eu sei que você sozinho nessa, você não vai conseguir. As suas forças são poucas frente a esse pecado ou pecados. Sabe essa perspectiva providencial que está clara nesse texto? De que Deus nos sustenta quando, ainda que a gente não esteja vendo muitas vezes, sabe? De que Deus está conduzindo a sua vida, ainda que às vezes você não perceba, Deus está lhe fortalecendo frente a esses pecados, ainda que você não consiga compreender muitas vezes.
Então a primeira parte da conclusão é: com as suas forças, rompa, divorcie dos pecados que estão lhe assombrando. Cairo, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu sei que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Deus é um Deus de graça e Ele vai lhe sustentar nessa jornada. Aonde os seus braços não chegar, o de Deus chega. Aonde os seus pés não conseguem caminhar, o de Deus vai caminhar. Tempestades que você não conseguirá apaziguar, a voz de Deus acalmará essas tempestades. Deus nos sustenta, irmãos. Pare urgentemente de ficar colocando